Ninguém fala isto de forma aberta, mas a verdade precisa ser dita. Imigrar não é fugir dos problemas, é trocar de problemas. Muitos acreditam que, ao sair do seu país, a vida automaticamente vai ficar perfeita. Haverá mais segurança, mais dinheiro e mais oportunidades. Há muita romantização da imigração, mas a realidade não é tão simples quanto parece. Como especialista em relações internacionais e geopolítica, eu posso lhe dizer uma coisa com muita certeza. Não existem países perfeitos. Existem países com problemas diferentes. Por exemplo, nenhum país do mundo é 100% seguro. Nenhum país do mundo é 100% perfeito. Então, se você pretende migrar, você precisa primeiro entender o dilema da imigração, a verdade que nunca é contada. E qual é que é este dilema ou verdade sobre imigração que nunca é contada? É que quando nós olhamos nas redes sociais, na mídia, a tendência é de acompanharmos influenciadores e agências de emprego, etc., que mostram um lado da imigração, ou seja, mostram o aeroporto, mostram a neve bonita, mostram as cidades bonitas, mas poucos mostram aquelas casas que têm que ser compartilhadas, aqueles cubículos em que muitas pessoas que imigram têm de compartilhar, aqueles espaços pequenos onde têm que viver. Ninguém mostra que há pessoas que ao imigrar têm de trabalhar em 2, 3 ou 4 empregos para se sustentarem. Ninguém mostra, por exemplo, em algumas regiões, o frio ou calor extremo, que nem sempre é fácil de aguentar. Então, quando as pessoas tendem a pensar na imigração ou quando pensam em emigrar, elas tendem a pensar em salários altos, na segurança, na qualidade de vida, mas também tendem a esquecer-se de outros fatores, como a discriminação, o alto custo de vida, questões sociais, às vezes isolamento social. E há momentos em que imigramos onde apenas trocamos problemas financeiros por problemas emocionais, ou trocamos falta de oportunidades por falta de pertencimento. Por isso que, quando se pensa em migrar, devemos sempre ter atenção a estas questões. Depois, um outro aspecto importante é que, como especialista de relações internacionais e geopolítica, eu preciso, é minha obrigação, de ensinar o seguinte: o mundo muda, a única constante no mundo é a mudança. Os países mudam, não é? As economias mudam, há economias que crescem, há economias que caem, guerras começam, não é? E nas relações internacionais, como eu dizia, nós aprendemos uma coisa muito importante, que é a dinâmica do poder na arena internacional. Por exemplo, não existem países ricos para sempre. Não existem. Não existem países seguros para sempre. Isto não existe, isso é utopia. O poder econômico, o poder político, ele vai mudando. Não há nenhum império que não caia. Nós tivemos Roma, tão grande que foi, mas caiu. Tivemos muitos outros impérios, Império Otomano, e por aí. Há muitos impérios, Mutapas, e vários. Mas agora a ideia não é falar disso, é falar da dinâmica. Um país bom, hoje, pode ser mau amanhã, e vice-versa. Vou dar aqui alguns exemplos muito concretos para percebermos esta dinâmica mundial de como as coisas mudam. Por exemplo, a Venezuela já foi um dos países mais ricos da América Latina, mas hoje bilhões de pessoas saíram do país, abandonaram o país. Por quê? Por causa do suposto, alegadamente por causa do regime que tinha lá, o regime do Nicolás Maduro. A África do Sul é tão engraçado, e este dado é muito interessante. Já foi um dos países mais seguros e desenvolvidos de África. Provavelmente você não saiba disso, mas a África do Sul já foi um dos países mais seguros e desenvolvidos de África. Mas hoje é um país com elevados índices de criminalidade, elevadíssimos. Temos os Estados Unidos, que é considerada a terra das oportunidades. Mas neste momento, o sonho americano
Alguns dizem que este sonho praticamente já não existe. Por quê? Porque serviços lá, como saúde, educação, são extremamente caros. Há muita desigualdade social, não é? Por exemplo, a Alemanha é o sonho de muitos imigrantes, mas a Alemanha, nos dias de hoje, enfrenta uma grande crise habitacional. Temos os países dos Emirados Árabes Unidos, temos também ali no Médio Oriente, Arábia Saudita, Catar, que são países onde circula muito dinheiro e segurança, mas agora, por exemplo, com a guerra do Irão, se tornaram países instáveis. Portugal é um outro exemplo, era um país muito barato, relativamente barato, não vamos dizer muito, e seguro, relativamente seguro. Mas hoje está um país um pouco difícil até para os próprios portugueses e cada vez menos seguro e com maiores índices de criminalidade. Então, isto é para mostrar, são exemplos para mostrar que a dinâmica mundial ela vai se alterando ao longo dos tempos. Não é estático, o mundo vai mudando em função da realidade do momento. Outro elemento que é chocante quando se trata da imigração tem a ver com os elevados custos de vida. Muitas pessoas jovens, por exemplo, na Europa ganham 100 euros, nos Estados Unidos ganham 100 dólares, mas tendem a fazer uma conversão em moeda local, por exemplo. Se o salário mínimo são 1.000 euros, a conversão é por aí, são em meticais, 75 mil meticais, e a pessoa diz já, este dinheiro é muito. Mas ninguém explica que lá os gastos também são em euros. Ganha 100 euros, gasta 100 euros. Ganha 100 dólares, também compra 100 dólares. Então, por exemplo, em Portugal, vamos dar um exemplo de um salário de 2.000 euros. A pessoa tem que pagar por aí uma renda de 600 a 1.200 euros numa casa, numa zona, vamos lá dizer, média, não é? Depois tem custos de alimentação, 200, 300 euros, transporte, água, luz e outras despesas, para além dos impostos. Então, fazendo uma conversão, parece ser muito dinheiro. Mas, se formos a ver como se vive, considerando o nível de vida de Portugal, provavelmente esse salário possa não ser assim tão elevado, se fizermos uma conversão. Então, no final do mês, com esses 2.000 euros, dependendo de como você faz a gestão, pode sobrar pouco. Então, às vezes as pessoas tendem a trabalhar só para pagar contas ou têm de trabalhar em mais de 2 empregos. Não é? Acordou, entrou às 7, 8, saiu às 15, foi para casa. Não. Tem que trabalhar, acorda às 7 até 20, 21, 22, tem que estar a trabalhar. Então, há pessoas que ganham em dólares, ganham em euros, mas mesmo assim vivem apertadas, porque o custo de vida acaba consumindo todo o salário, não é? Por isso, eu dei aqui o exemplo de Portugal. Vamos fazer uma comparação simples com Moçambique, não é? É só uma comparação do ponto de vista mais objetivo. Não estamos aqui a dizer qual é melhor, qual não é melhor. Isso vai caber ao contexto, à realidade e ao momento de cada um. Mas, por exemplo, vamos lá, em Portugal, muitos países como Portugal, os Estados Unidos, o Reino Unido, têm algumas vantagens. Aliás, muitas vantagens. Lá tens melhor infraestrutura, não é? Tens transporte, metro, muita boa infraestrutura, estradas, indiscutivelmente. Depois, tens maior qualidade de vida, maiores opções de compra, maior facilidade de comprar alguns produtos que não estão disponíveis em outros mercados. Tens melhor saúde, melhor educação. Isso é algo que nós não podemos discutir. Tens maior estabilidade econômica e política, não é? Até certo ponto, e maior estabilidade da moeda monetária. Isto são os prós, mas tens alguns contras. Por exemplo, as casas em Portugal são muito caras. Uma casa tem um preço que começa a partir de cerca de 100.000 euros, uma casa razoável. Depois, são mercados, por exemplo, para quem quer empreender já consolidados e com muita competição. E a maior parte das empresas que lucram muito dinheiro lá já existem há muitos anos. São empresas que remontam já do passado. Depois, temos as questões como barreiras linguísticas e culturais e outros elementos e outras questões que podem não ser tão abonatórias, a questão também do elevado custo de vida. Enquanto isso, nós temos alguns países menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos, como Moçambique, por exemplo, que
contrariamente a um país desenvolvido, né? Ou, vamos lá, do ponto de vista comparativo, como Portugal, tem casas, terrenos muito mais baratos. Em Moçambique, ter casa própria é relativamente, estou a fazer uma comparação em relação a Portugal, é relativamente mais fácil ter uma casa do que em Portugal. O mercado é menos consolidado, menos competitivo, então há mais espaço para empreender. Há uma maior integração, por exemplo, social. Nos países mais desenvolvidos, é uma espécie de cada um por si, Deus por todos. Aquela integração social não é assim muito forte, cada um vive a sua vida. Nós aqui vivemos numa sociedade não tão desenvolvida deste ponto de vista, mas há uma maior integração e uma menor pressão social. Mas, contrariamente, temos alguns elementos que não são tão abonatórios. Por exemplo, nós temos fraca qualidade de infraestrutura, estradas, vamos lá, temos também talvez menor qualidade de vida que deriva da menor variedade de opções, por exemplo, menor poder de compra, menor qualidade de serviços como saúde e educação. Ou seja, se nós formos a prestar atenção, os prós de um país são os contras do outro e os contras de outro são os prós do outro país. Então, é preciso perceber que qualidade de vida não se resume apenas ao salário, inclui tempo, como é que é? Tempo, disponibilidade para estar em casa, segurança, também questões de saúde mental, pressão social, tudo isto conta como um todo. Então, esta era só uma comparação para mostrar o seguinte, que todos os países têm vantagens e desvantagens, como eu dizia. Não existe um país que só que vai trazer vantagens. Não, não existe um país perfeito. O que acontece é que existe um país que vai fazer sentido para si, para a sua vida naquele momento, se você é solteiro ou é casado, para a sua profissão, se você é médico ou dentista, e também para aquilo que é a sua estratégia e aquilo que é o seu contexto, não é? É preciso prestar sempre atenção a estes aspectos. Continuando, é importante perceber uma regra de ouro da imigração bastante importante, passo a redundância, que é a seguinte: nós não devemos imigrar apenas para fugir de um problema ou para copiar outras pessoas. Devemos migrar com um plano concreto. Não estou a dizer para não imigrar, não. Devemos, o mundo está aberto. Mas se você quer emigrar, antes de emigrar, você tem que se fazer a seguinte pergunta: será que esta minha profissão, eu tenho uma profissão, a minha profissão é requisitada? Por exemplo, você é um soldador, é um engenheiro, é um motorista, é um mecânico, quer emigrar para a Europa principalmente, você tem alguma profissão? Você tem alguma habilidade, algum talento que é valorizado? Você é um artista, é um futebolista, por aí em diante? Você tem algum plano financeiro concreto? Você tem rede de contatos? Você tem alguma estratégia? Então, você não deve apenas migrar, porque se você só emigrar, você só estará a mudar de geografia, só estará a mudar de espaço. E mudar de geografia não vai mudar a sua vida. É preciso ter atenção nesse aspecto. O que muda a sua vida é você. Primeiro, a sua geografia, obviamente, poderá influenciar neste processo, mas se você não tiver as habilidades, não tiver tudo aquilo que é necessário para o país de destino, provavelmente você poderá não resistir e sucumbir. Prosseguindo, é preciso perceber que os países não pagam bem porque você é estrangeiro. Não. Os países vão pagar porque você vai contribuir para resolver os problemas daquele país. E se você quer emigrar, você tem que sempre perceber como o mundo funciona, entender as dinâmicas políticas, sociais, econômicas e por aí em diante. Por exemplo, você tem que fazer a seguinte pergunta: que profissões estão em falta? Que países poderão ou não estar em crise? Que línguas eu devo aprender, não é? E quem entende como o mundo funciona toma melhores decisões em relação à imigração. Isto é um fato, por isso que você deve sempre tomar em atenção esta questão. Depois, a ideia deste vídeo não é dizer para você não imigrar. Longe, essa ideia, esta decisão depende de si. O mundo hoje, como eu disse antes, está. As pessoas podem, aliás, devem até
estudar fora, trabalhar fora. O mundo precisa de intercâmbio para ele se desenvolver. É preciso compartilhar os nossos conhecimentos com os outros e aprendermos os conhecimentos dos outros. As pessoas podem viver fora, porque realmente migrar pode mudar a vida, pode ser aquele fator que faz a sua vida mudar. Mas você deve migrar preparado, ter habilidades e estratégias adequadas. Se assim for, a imigração pode lhe ajudar a crescer muito. Caso contrário, se você só emigra sem plano, sem habilidades, sem informação, nenhum país será bom para si. Porque o problema, como eu disse, não é imigrar como tal. O problema é como e por que você imigra. É preciso perceber como e por que você imigra. Então, se você gostou, compartilhe este vídeo a quem você acha que possa precisar. Comenta aí, o que é que você acha? Imigrar ou não? Dê um like, subscreva-se ao nosso canal e até ao próximo vídeo. Adeus.